Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas a respeito de eletrodinâmica. Nessa sequência de videoaulas eu quero falar com vocês a respeito dos geradores, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos de eletrodinâmica. Nessa videoaula, como eu falei, eu quero falar com vocês a respeito dos geradores. Quero começar a definir com vocês o conceito de geradores, o que são geradores, qual que é a função dos geradores no circuito elétrico. Então é muito importante que a gente entenda e relembre como que funciona a corrente elétrica de uma maneira geral. Nós já estudamos, nós já fizemos alguns estudos relacionados à corrente elétrica, nós já definimos o que é corrente elétrica, Eu falei para vocês que a corrente elétrica ela é um movimento ordenado de elétrons ao longo de um determinado condutor, e que a corrente elétrica ela é responsável por transportar a energia elétrica, certo? Mas uma questão é, o que faz com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada ao longo de um determinado fio condutor, ao longo de um determinado circuito elétrico? O que faz com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada, transportando a energia elétrica de um ponto para outro no circuito elétrico, é justamente uma diferença de potencial. Mas quem que fornece essa diferença de potencial? Quem que alimenta o circuito promovendo essa diferença de potencial? Nós já estudamos o conceito de energia, nós já falamos sobre energia elétrica, nós já falamos o que é energia, que a energia ela não é criada, que a energia ela não é destruída, que a energia ela é simplesmente transformada de uma forma em outra. Já falei com vocês em videoaulas anteriores que, por exemplo, a energia elétrica que nós recebemos nas nossas casas, ela vem de um processo de transformação de energia, que no nosso caso aqui de Formiga, essa energia elétrica ela vem da usina hidrelétrica de Furnas, então, ou seja, eu tenho uma transformação de energia potencial em energia elétrica, não vou entrar em detalhes porque tem uma videoaula que fala especificamente sobre isso. Então a gente precisa definir isso. Então, de onde que vem a energia elétrica, então, que vai ser transportada pelos elétrons ao longo do fio condutor? Já que eu não crio energia, já que eu não destruo energia, de onde que vem essa energia elétrica? E o mais importante, é importante vocês entenderem que o gerador também ele não cria a energia elétrica, certo? O gerador ele simplesmente o que? Transforma a energia elétrica. Então o gerador, os geradores de uma maneira geral, eles são aparelhos, eles são instrumentos, componentes elétricos no circuito que têm a função de transformar energia não elétrica em energia elétrica. Beleza? Então o que são os geradores? Geradores são dispositivos que transformam energia não elétrica em elétrica. Então existem diferentes tipos de geradores e é o que nós vamos falar agora. Beleza? Então, se os geradores simplesmente transformam uma forma de energia não elétrica em energia elétrica, então existem diversos tipos de geradores. Sim, existem diversos tipos de geradores. Quais são esses geradores? Então eu posso ter, por exemplo, uma usina hidrelétrica, que é o que nós temos, por exemplo, que eu tenho uma foto que representa uma usina hidrelétrica. Como que a usina hidrelétrica é um gerador? O que ela transforma em energia elétrica? Então, ou seja, a hidrelétrica, o que elas fazem? Elas basicamente transformam energia mecânica em energia elétrica. Um outro tipo de gerador que nós utilizamos muito são as pilhas. As pilhas, o que elas fazem? Elas transformam energia química em energia elétrica. Nós temos as baterias. O que são as baterias? As baterias nada mais, nada menos são do que uma associação de pilhas. Beleza? Ou seja, basicamente elas transformam energia química em energia elétrica. Além das pilhas, baterias hidrelétricas, nós temos um outro exemplo aqui que basicamente é a usina nuclear. O que a usina nuclear faz? A usina ela transforma energia nuclear em energia elétrica, ou seja, a partir do processo de fissão do átomo de urânio, basicamente todas as usinas nucleares funcionam dessa maneira, elas transformam a energia nuclear, que vem do processo de fissão do átomo de urânio, em energia elétrica. Mas existe só esses 4 tipos? Não, existem diferentes tipos de geradores. Você tem, por exemplo, geradores eólicos,
que transformam energia do vento em energia elétrica. Você tem geradores térmicos que transformam energia térmica em energia elétrica. Você tem geradores geotérmicos, você tem geradores que transformam energia da maré em energia elétrica. Então, ou seja, todo o processo de transformação de energia não elétrica em energia elétrica é considerado, então, um gerador de eletricidade, belezinha? Pessoal, como nós estamos falando de geradores de eletricidade, a gente vai falar agora sobre algo extremamente importante, que está muito presente nos estudos de geradores, nos estudos de circuitos elétricos, de uma maneira geral. Também você vai encontrar muito isso em receptores, que é o que nós chamamos de força eletromotriz. Tá? Então preste atenção nisso. Os geradores, o que eles fazem? Eles transformam energia não elétrica em energia elétrica. Então é importante que vocês entendam o seguinte, que durante o processo de transformação de energia que ocorre no interior do gerador, nós vamos obter uma tensão que nós vamos chamar de força eletromotriz. Beleza? Então no estudo de geradores nós trabalhamos com dois tipos de tensões. Nós trabalhamos com a tensão que está relacionada ao processo de transformação de energia, e nós trabalhamos com a tensão que é fornecida ao circuito elétrico. Essa tensão que está relacionada à transformação de energia, nós chamamos de força eletromotriz. E nós vamos representar essa força eletromotriz como sendo uma letra, um Ezinho, um Epsilon. Tá? E é importante que vocês entendam o seguinte, que essa força eletromotriz ela é uma constante de cada gerador. Ou seja, cada gerador vai ter a sua própria força eletromotriz. Então uma pilha tem uma força eletromotriz, uma bateria, que é uma associação de pilhas, tem uma força eletromotriz, uma usina hidrelétrica tem uma força eletromotriz, e isso é uma constante do gerador. E como que a gente vai fazer para obter essa força eletromotriz? Para a gente obter essa força eletromotriz, o que a gente faz? Nós medimos a DDP no gerador, levando em consideração um circuito aberto, ou seja, um circuito onde a corrente elétrica é igual a zero, um circuito que não esteja sendo percorrido por corrente elétrica, ou seja, nós vamos levar em consideração a DDP somente no processo de transformação de energia, beleza? Então, como que a gente vai definir essa força eletromotriz? A força eletromotriz ela é simplesmente a tensão que é obtida por um determinado gerador durante o processo de transformação de energia. Tá? E a gente vai representar isso como sendo essa letra Ezinho, esse Epsilon aqui. Então, ou seja, uma pilha ela vai apresentar uma força eletromotriz, que é uma resultante da transformação da energia química em energia elétrica. A hidrelétrica, a mesma coisa. Ela vai apresentar uma determinada força eletromotriz, que é uma resultante da transformação da energia mecânica em energia elétrica. Isso vale para qualquer gerador, tá bom? E pessoal, a gente tem que entender, né, também que o gerador ele funciona como se fosse uma máquina. Ele transforma uma energia que não é elétrica em energia elétrica. Então, se ele é um processo, se ele funciona como se fosse uma máquina, então durante esse processo de transformação de energia, ele vai se aquecer, certo? Por que que isso ocorre? Por que que acontece o aquecimento do gerador? Se você pegar a mão numa pilha, colocar a mão numa pilha que estava funcionando, você vai perceber que essa pilha vai estar aquecida, que ela vai estar quente. Por que que isso aconteceu? Por causa da transformação da energia química em energia elétrica. Isso acontece porque parte da energia que foi transformada, ela vai ser perdida, ela vai ser dissipada internamente no gerador na forma de calor. E isso acontece em qualquer máquina. Então, nos geradores que também são máquinas, isso também vai acontecer. Tá? Então, ou seja, mas por que que isso acontece? Isso acontece porque no interior do gerador nós temos o quê? Uma determinada resistência interna. E essa resistência interna é responsável por dissipar a energia, certo?
Então, ou seja, quando ela dissipa essa energia, ela vai dissipar essa energia na forma de calor e, como consequência, esse gerador vai o quê? Vai esquentar. É o que acontece, por exemplo, nos celulares. Já percebeu quando o seu celular começa de repente começa a esquentar? Por que ele está esquentando? Porque ele está transformando a energia química em energia elétrica. Então, como tem uma resistência interna no interior do gerador, no interior da pilha, no interior da bateria, essa resistência vai dissipar calor, então ele vai esquentar. Belezinha? Pessoal, mas como que a gente vai ver, como que a gente vai interpretar, como que nós vamos saber que um determinado circuito elétrico contém um gerador? Nos vestibulares, nos Enems, nos circuitos elétricos que vocês vão ver ao longo da videoaula, ao longo dos exercícios, esses geradores eles precisam ser representados de alguma maneira, certo? Como que é a representação desses geradores? Eles podem vir representados dessa maneira aqui, certo? Aqui você tem um gerador, polo positivo e um polo negativo, com uma resistência interna do lado. Esse Rzinho representa a resistência interna. Ele pode estar do lado esquerdo, pode estar do lado direito, pode estar dentro, entre as plaquinhas positiva e negativa do gerador, ou pode vir simplesmente representado com a letra R no gerador. Tá? Quando você não tem essa resistência interna, nós dizemos que esse gerador é um gerador ideal. Então tudo que nós fizemos até agora nos nossos estudos de resistores, associação de resistores, nós estávamos trabalhando com geradores ideais. Então eles não tinham essa resistência interna. Isso faz muita diferença na resolução de um determinado circuito elétrico. Tá bom? Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa primeira parte dos nossos estudos dos geradores, eu vou colocar aqui, vou representar aqui para vocês um circuito elétrico que contém um gerador e o que é cada um desses elementos no circuito. Então, quando a gente olha para um determinado circuito, esse circuito é um circuito elétrico simples. Por que eu sei que ele é um circuito simples? Porque ele é um circuito que contém somente um gerador e um resistor. Tá? Lembra do que a gente estudou lá na associação de resistores. O nosso objetivo é transformar qualquer circuito que contenha mais de um resistor, mais de um gerador, em um circuito que contenha um gerador e um resistor. Então isso aqui é um circuito simples. Tá? Então aqui nós temos os elementos que compõem esse circuito simples. Aqui nós temos o Ezinho, que é a nossa força eletromotriz. Essa força eletromotriz ela corresponde à energia que vai ser transformada no gerador. Aqui nós temos a resistência interna do gerador. Aqui nós temos o U. Tá? O que é esse U? O U é a tensão que é fornecida ao circuito pelo gerador. Então, ou seja, quando nós tratamos de um circuito que contém um gerador que não é ideal, nós temos dois tipos de tensão. Nós temos a tensão que corresponde à transformação de energia, que é o que nós chamamos de força eletromotriz, e nós temos a tensão que alimenta o circuito. Então, a tensão que está alimentando essa resistência R, que é uma resistência externa, tá? É a tensão U. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos de geradores. Espero que tenha ficado claro para vocês essa definição de gerador, força eletromotriz. Eu volto na próxima videoaula para a gente falar sobre a equação do gerador, que é muito importante, e sobre as potências que envolvem o gerador e entre outros assuntos. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now